Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você pode abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o relato de João, capítulo 11. E nós temos aqui, deixa eu só rapidamente contextualizar você dentro do que estava acontecendo na história. João certamente escreveu esse livro muito depois desses acontecimentos. Dizem os teólogos que provavelmente era o ano 80 depois de Cristo, ou seja, já tinha passado mais ou menos 50 anos de tudo que João viu. E João termina o seu livro falando que seria impossível contar todos os milagres que Jesus tinha feito, porque senão nem todos os livros do mundo seriam suficientes para isso. É óbvio que ele está usando uma hipérbole ali. E João então escolhe narrar somente 7 milagres de Jesus. Mas João, ele tinha uma diretriz específica. E eu quero rapidamente passar com você antes da gente ler o texto, porque ele pretendeu ensinar algumas coisas muito direcionadas ao escolher cada milagre. Lá no capítulo 7, se você se lembra, lá no capítulo 2, ele transformou a água em vinho. Foi o primeiro milagre público de Jesus. Depois, no capítulo 4, ele curou à distância o filho do oficial do rei. João narra isso. Passando um pouco para frente, no capítulo 5, a gente encontra a cura de um paralítico no tanque de Betesda, aquele homem que estava ali paralítico há muitos anos. E aí, indo para o capítulo 6, nós temos 2 milagres registrados por João na sequência: a multiplicação dos pães e peixes e depois Jesus andando sobre as águas. Lá no capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. E agora, nós temos aqui no Evangelho, segundo o relato de João, o último milagre público de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro. Como eu disse a você, João está escrevendo muito depois que essas coisas aconteceram, mas ele tinha um alvo principal. João queria mostrar que Jesus era Deus, que ele era o Messias esperado, que ele era para quem toda a história apontava. E é justamente por isso que ele utiliza dessas narrativas para dizer que só Jesus era o Senhor. Aqui eu preciso te lembrar uma outra coisa, que se a gente perde de vista, a gente perde muito da narrativa bíblica. Como João escreve aproximadamente 50 anos depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, ele já pega um mundo muito mais conhecedor do cristianismo. Então ele escreve para pessoas que já tinham ouvido falar desse Cristo, e a sua obra já tinha perpetuado por pelo menos aí meio século. Então João, ao olhar para tudo que ele estava vivendo, o que você e eu precisamos entender é que cada milagre que João narra tem um formato muito específico. Por exemplo, lá no início, quando ele fala da transformação da água em vinho, da multiplicação dos pães e de Jesus andando sobre as águas, ele está querendo que o povo lembrasse que Jesus tinha poder de manipular a natureza e de desafiar as suas leis, de transformar elementos, água em vinho, andando sobre as águas. O que ele queria que aquele povo entendesse: só Deus tem poder de quebrar as leis que ele mesmo faz. Depois, se a gente avança um pouco para os outros 3 milagres que ele cita, que é o milagre de curar o paralítico, de curar o cego de nascença e de curar o filho do oficial do rei à distância, o que João quer mostrar na pessoa de Cristo? João relata que Jesus tem poder sobre a miséria humana. Ei, querido, entenda algo em nome de Jesus. Ainda hoje, durante toda a história da humanidade, nós estamos falando de 2000 anos depois de que isso é contado, só Jesus tem poder sobre a miséria humana. Só Jesus tem poder para mudar aquilo que o pecado estraga. E aqui nós temos a narração do último milagre público de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro. E quando João narra essa ressurreição, ele está querendo lembrar a mim e a você que só Jesus tem poder sobre a morte, que é o inimigo final. O que eu quero que você e eu entendamos ao avaliar, ao analisar a pedagogia desse milagre narrado, é de como o Cristo, que requer de mim e de você adoração, uma vez adorado, abre as comportas do céu, derramando sobre a minha e sobre a sua vida o milagre que nós precisamos. Então olha comigo aí a sua Bíblia. O alvo de João, então, e eu fiz essa introdução só para você entrar dentro do contexto comigo. O alvo de João, então, é que você e eu, entendendo quem esse Cristo que ele revela é, o adoremos,
o prostremos. Façamos aquilo que é a missão da igreja. Tem gente que pensa que a maior missão da igreja é ser missionária, mas não. A principal missão da igreja, biblicamente, é adorar. É por isso que uma igreja que não adora precisa ser constantemente entretida. Você entende isso? Uma igreja que não sabe adorar é uma igreja que depende de entretenimento, que depende de shows. Que você que veio quarta-feira passada me viu dizendo a diferença de um culto para um show. Num show, a glória é para homens. Num culto, a glória é de Deus. João, capítulo 11. Nós deveríamos, mas por causa do tempo eu não vou ler toda a narrativa. Nós vamos ler a partir do verso 38, vamos lá, João 11, 38, diz assim, a palavra de Deus. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então, ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, veja isso, querido. Sempre antes de um grande milagre, Jesus adorava. Olha o que ele diz aqui. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então, lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Você pode orar comigo? Mais uma vez. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, porque tu és digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra, de toda adoração. Senhor, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós viemos para adorar, nós viemos para dizer que tu és a nossa razão, tu és o nosso motivo, tu és tudo em nós. Pai, nessa hora que nós abrimos a tua palavra santa, a minha oração, o meu clamor é que o teu Espírito, que também é santo, continue falando conosco. Senhor, nós queremos e nós também precisamos ouvir a tua voz. Fala com a tua igreja, Senhor. Quanto a mim, mais uma vez, confesso a minha completa dependência de ti, para ministrar a tua palavra. Pai, que somente a tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala com a tua igreja, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus o Cristo. Amém. Querido, se você pode, mantenha a sua Bíblia aberta para que você vá conferindo comigo aí na Escritura essa pedagogia, esse caminho do milagre. Nós não lemos, mas eu quero te contar um pouquinho da narrativa dessa história. A família de Betânia, a família de Marta, Maria e Lázaro, era uma família muito amada por Jesus. A Bíblia diz que Jesus amava aquela família dentro daquela cidadezinha. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a pedagogia daquilo que você e eu precisamos de Deus é sobre o tempo do milagre. Veja bem, essa família amava Jesus e Jesus amava essa família. Mas mesmo assim, Lázaro fica enfermo. Mesmo essa família sendo uma família a quem Jesus amava, o Senhor permitiu que a doença chegasse naquela família. Às vezes a gente tem dificuldade de conciliar o amor a Deus com o sofrimento. E às vezes a gente pergunta, onde está Deus quando eu sofro? Por que Deus permite? Tem até livros que falam, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Onde está Deus quando chega a dor? Se Deus nos ama, por que sofremos? São perguntas um tanto quanto ambíguas se fugimos do sentido bíblico do que é amor. Agora escute, Marta e Maria, no meio da aflição, no meio do sofrimento, no meio da dor, elas fazem a coisa certa. Elas buscam ajuda em Jesus. Sabe qual é um dos nossos maiores dilemas em se tratando de geração contemporânea? Essa geração que é do atalho, essa geração que é da velocidade, essa geração que é hedonista, que busca desesperadamente por formas diferentes de prazer. É só buscar Jesus quando está tudo quase terminado. Jesus se torna uma última opção. Você já me viu falar disso se você frequenta a Deilário.
Uma das maiores estratégias de Satanás para o nosso tempo não é fazer com que você e eu paremos de falar de Jesus. Ele faz parecer que Jesus não é suficiente. Então a gente vive uma geração que acredita que ele não é suficiente para trazer aquilo que eu preciso, para gerar o milagre que eu espero, para abrir a porta que eu necessito, para fazer com que o meu filho venha, para restaurar meu casamento. E a gente fica olhando que a gente precisa de Jesus e mais outras coisas. Escute, Marta e Maria foram buscar ajuda na base certa. Olha como elas falam: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Isso faz toda a diferença. Elas não falaram assim: Senhor, está enfermo aquele que te ama. Elas falaram: Senhor, está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Isso faz toda a diferença, porque, querido, o que atrai o milagre e o que apressa o tempo dele é a convicção de que você é amado e não de que você ama Jesus. Você entende essa diferença? A certeza de que Jesus amava Lázaro fez com que Marta e Maria tivessem a certeza e a convicção de que quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Se você ama o seu marido, se você ama o seu filho, se você ama seus pais e você descobre que eles estão em dificuldade, você tem pressa, porque está passando por aflição aquele a quem você ama. Na pedagogia do milagre, o entendimento do amor de Cristo é aquilo que acelera, que propicia, que encaminha para o milagre. A ideia é assim: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está desempregado. Aquele a quem o Senhor ama está sofrendo no casamento. Aquele a quem o Senhor ama precisa de uma porta de emprego. Aquele a quem o Senhor ama quer gerar filhos. Aquele a quem o Senhor ama está doente. O que eu quero que você entenda é que para que a gente vivencie o milagre, a gente precisa compreender que há um tempo para ele, que mesmo você e eu amando a Jesus, nós precisamos do milagre e que Deus tem uma forma de agir. Deus podia ter repetido o segundo milagre que ele fez, que foi curar o filho do centurião à distância. Se você ler no início de João, quando João narra a cura do filho do centurião, Jesus o fez à distância. E você pode se perguntar: por que Deus não curou Lázaro à distância? Por que ele não impediu que Lázaro ficasse doente? Por que ele fez com que Lázaro morresse? Porque, querido, entenda algo: Jesus queria adoração. Você pode dizer amém? Ele queria ser adorado. E para isso ele precisava se revelar como Deus para os judeus que não criam nele, que tinham inúmeros aspectos religiosos para acreditar que ele estava ali. Porém, Jesus queria que aquele povo também entendesse que o fato de você ser filho amado não dá a você nenhum tipo de blindagem especial, não te coloca imune à provação. Bom seria se esse evangelho que às vezes a gente vê ser pregado fosse real. Venha para Cristo e quite suas dívidas. Venha para Cristo e nunca mais ninguém morre na sua casa. Venha para Cristo e nunca mais... Mas não é assim. O fato de você e eu servirmos a Cristo não nos dá imunidades especiais. O Pai amava o Filho, mas permitiu que ele bebesse do cálice do sofrimento e morresse na cruz no nosso lugar. O amor de Cristo não nos dá essa imunidade contra a tragédia, contra a mágoa, contra a dor, contra nada. O único discípulo, inclusive, que teve morte natural foi esse João, que escreveu o Evangelho. Todos os outros discípulos tiveram mortes muito trágicas, porque Jesus nunca prometeu explicação, ele prometeu ele próprio. Quando você vem a um culto como esse, aquilo que faz com que o milagre aconteça na sua vida é o interesse muito mais no provedor do que na provisão, muito mais no abençoador do que na bênção, muito mais no doador do que na doação. E é só assim que há adoração genuína, quando eu entendo que mesmo que Deus não faça, Ele continua o dono do milagre. Ele continua aquele que muda as circunstâncias. Mas pastora, como é que eu concilio a demora de Jesus com a minha necessidade? Olha aí para o verso 6, você que está com a Bíblia aberta, o texto vai dizer assim, ó: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Agora vai lá para o 39, só para a gente entender o que estava acontecendo. Então, ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo aqui.
Jesus estava distante da Betânia e ele nem pretendia voltar para Jerusalém, porque ali ele estava sendo perseguido. E ele sabia que se ele voltasse para lá, eles tramariam estratégias contra ele. Jesus estava numa cidade que ficava a 32 quilômetros de Betânia, meu irmão, a pé. Isso significa que, Lázaro ficou doente, as irmãs falaram, vai falar para Jesus. O mensageiro demora 24 horas, um dia, para chegar onde Jesus estava, certo? Ele conta para Jesus que Lázaro está doente, e o texto nos diz que Jesus demora mais 2 dias naquele lugar. Ou seja, já se foram 3 dias. Quando Jesus resolve se deslocar para Betânia, ele demora mais um dia, andando 32 quilômetros. Aí se foram 4 dias. Quando você e eu estamos na adversidade, lutando contra o tempo, precisando de socorro, todo minuto é uma espera gigante. Essa família precisou esperar. Jesus não muda a agenda dele para socorrer Lázaro. Ele ainda fica mais 2 dias antes de ir, e ele manda um recado. Ele fala, avisa lá que essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade que Lázaro está lá não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Sabe, querido, uma coisa que você e eu precisamos entender é que o motivo para o qual você e eu existimos é para que o nome do Senhor seja glorificado. Dentro daquilo que você e eu necessitamos de alcançar do Senhor, a pergunta precisa ser, Senhor, como é que o seu nome é glorificado dentro desse meu contexto? Como é que o seu nome é glorificado enquanto eu sou solteiro? Como é que o seu nome é glorificado com o meu casamento restaurado? Como é que o teu nome é glorificado com a enfermidade que eu estou? Como é que o teu nome é glorificado dentro dos aspectos adoecidos da minha alma? Como é que o seu nome é glorificado enquanto eu espero a porta de emprego? Como é que o teu nome é glorificado enquanto eu espero o filho? Como eu glorifico o teu nome enquanto te espero? O que eu estou te dizendo é que quando a gente fala de um mover máximo de adoração, a gente parte do entendimento de alguém que compreende que a única razão pela qual você existe é para adorar, mesmo no meio da adversidade. Jesus mandou o recado, fala que a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Querido, a adversidade que você e eu passamos é para que a glória dele se manifeste na nossa vida. Essa não foi a primeira vez na narrativa bíblica que Deus pareceu demorar. Deus pareceu muito demorar para Abraão e para Sara. Ele demorou 25 anos entre a promessa e o cumprimento dela para dar a ele filhos. Jesus também pareceu muito demorar na tempestade do mar. A Bíblia diz que ele chegou na 4ª vigília da noite. Meu irmão, 4ª vigília da noite é 3 da manhã. A primeira vigília das 18 a 21. A segunda vigília das 21 à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3. A 4ª vigília das 3 às 6 da manhã. Para quem está numa tempestade no mar, meu irmão, é muito tempo esperando. Mas também Jesus pareceu demorar com Jairo, com a sua filhinha doente. Jesus para curar a mulher do fluxo de sangue. E Jairo tem que esperar. A notícia lá era de morte. Chegaram para dizer, Jairo, nem mais faz pedido para o mestre, porque a sua filha morreu. Jesus parecia demorar. E eu quero te lembrar que para entender a pedagogia do milagre, e para entender que no movimento máximo de adoração, ou no mover máximo de adoração, enquanto você espera, você se sujeita ao fato de que o tempo de Deus é diferente do nosso. Biblicamente, o meu e o seu no Cronos, um ano com 365 dias, uma semana com 7 dias, um mês com 30 dias. Deus vive no Kairos, onde um dia são como 1000 anos. Sabe aquelas frases feitas que a gente ama compartilhar na internet? Tem umas que dizem assim, fique tranquilo, em 1 segundo Deus pode mudar a sua vida inteira. Querido, isso não é só uma frase feita, apesar de ela fora de contexto não faz sentido. Mas o meu ponto é que esse Deus, digno de ser adorado, dentro de um mover máximo de adoração, faz com que o milagre chegue na sua vida ao conciliar o Cronos com o Kairos. O tempo do milagre é o tempo em que o meu e o seu tempo, limitado, curto, demorado, angustiante, se encontra com o Kairos de Deus, pleno, perfeito e seguro. Primeira coisa que esse texto nos ensina, então, é sobre o tempo do milagre. Às vezes, enquanto a gente espera, é o momento do mover máximo de adoração.
Enquanto você espera por aquilo que você almeja, quer seja o que for, querido. Pode ser financeiro, pode ser emocional, pode ser na conjugalidade, pode ser na vida dos seus filhos, pode ser na profissão, pode ser na sua vida espiritual. Enquanto você espera, o mover máximo de adoração precisa conciliar a sua espera com o entendimento de quem Deus é. Jesus demorou para Marta e Maria. E a primeira coisa que o milagre nos ensina, o milagre bíblico, é que nós precisamos aprender a conciliar esse tempo, entendendo que Jesus nunca chega atrasado. Tem até um ditado que fala, Deus tarda, mas não falha. Esse ditado não é uma realidade, biblicamente falando. Porque, biblicamente falando, Deus nunca tarda. Não existe chance dele tardar. O tempo do milagre é oportuno, é preciso. Ele não atrasa, ele não falha, ele não é colhido de surpresa, porque ele conhece o fim desde o começo, ele conhece o amanhã desde ontem, ele enxerga o futuro desde o passado. Ele sabia que Lázaro estava doente, ele sabia que Lázaro já estava morto, ele demora mais 2 dias, porque ele também sabia o que ia fazer. Segunda coisa que eu quero que você entenda nesse texto, e isso também é muito importante, depois de entender o tempo do milagre, nós precisamos entender o modo do milagre. Pastor, Deus é engessado, ele só faz milagre de um modo. Não é isso. Mas aquilo que a palavra de Deus diz é regra de fé e de prática, e é a revelação da forma como Deus opera. Ele é multiforme em sabedoria, mas via de regra, ele é fiel em fazer cumprir a sua palavra. E aqui, na história de Lázaro, o modo do milagre é interessantíssimo, porque Jesus não está preso às categorias do nosso tempo. Olha aí o verso 22 comigo, do seu texto. Diz assim, mas também sei que mesmo agora, quem estava falando isso para ele era Marta. Se você se lembra de uma outra ocasião em que Jesus visitava essa família de Betânia, uma das principais diferenças entre Marta e Maria é que Marta era a parte mais afoita da família. Ela estava correndo, agitada, tanto que Jesus falou, Marta, por que você está agitada com tantas coisas? Maria estava quietinha, sentada aos pés de Jesus. E aqui, essa personalidade de Marta se revela. Quando ela soube que Jesus estava entrando na cidade, ela correu a encontrar com ele. Lázaro já tinha morrido, Maria fica em casa, quieta, esperando, e aí se dá esse diálogo que a gente vai ler agora no verso 22. Ela chega até Jesus e fala, Senhor, já está tarde, meu irmão está morto. Mas aí no verso 22 ela diz assim, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus a Marta, teu irmão há de ressurgir. E ela disse, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Jesus então mais uma vez se revela no verso 25 dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que nós aprendemos aqui sobre o modo do milagre e a nossa postura que talvez é como a de Marta, porque olha que curioso, Marta crê no Deus que poderia ter evitado a morte, ou seja, ela crê no passado, no verso 21 ela diz isso, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ou seja, ela crê no Jesus que faz no passado, mas ela não crê só nesse Jesus, ela crê no Jesus que faz no futuro, porque ela diz assim depois, eu sei que a gente há de ressuscitar no último dia, mas ela estava incapaz de crer naquilo que Jesus podia fazer no presente. Querido, aquilo que faz com que os meus e os seus olhos creiam que Jesus pode fazer no presente é um mover máximo de adoração. Aquele que adora tem a sua fé efetivada, não só naquilo que creu, não só naquilo que continuará crendo, mas naquilo que vê. Ei, Jesus não disse eu sou o grande, eu serei. Ele também nunca disse eu sou o grande, eu fui. Ele diz eu sou o grande, eu sou. O que ele é para agora. Quem sabe você está aqui hoje e essa é a sua angústia. Quando a gente não entende o modo do milagre, quando a gente não entende que Jesus pode fazer agora, quando a gente como Marta vacila entre fé e lógica, ela estava vacilando entre aquilo que ela cria, mas aquilo que ela estava vendo. O que ela estava vendo era morte, mesmo crendo em vida. Esse é um grande desafio para entender o modo do milagre.
Às vezes nós estamos esperando que o Senhor faça algo, mas a gente vai se angustiando. Sabe aquela pessoa que ora pelo casamento e quando vê ele piora? Você ora pela cura de alguém e quando vê a pessoa piora. Você ora para que o Senhor faça e parece que aquilo fica mais distante. Você ora por uma porta aberta e você só vê fechadas. Você ora para que o Senhor traga um marido e cada dia você está mais solteira. Não tem disso. Às vezes a angústia é tanta, porque Deus parece demorar. E aí a gente fica nesse passeio entre passado e futuro. Ah, se tudo fosse diferente. Ah, se tudo fosse mudado. Marta vivia ou no passado ou no futuro. Mas, querido, é no presente que Deus toca na eternidade e te entrega o milagre. Mas só é possível esperar, glorificando a Deus, quando há um mover de adoração. Enquanto nós adoramos, coisas sobrenaturais acontecem. Só que a gente precisa lembrar o que é adoração. Eu falei disso na semana passada. A adoração, ela tem uma ligação íntima com a vida do adorador. Adorar não é cantar, adorar não é se render, e adorar também não é do meu estilo. O Deus que te fez para adorar determinou uma forma de adoração. E Ele disse que Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. É por isso que Ele não está restrito às paredes. Ele opera em todo o tempo, sabe? Pessoas que vivem de lembranças que já passaram ou daquilo que esperam, negligenciam aquilo que sabem sobre quem Deus é. Aqui em João, Jesus se revela várias vezes e todas elas no presente. No capítulo 6, verso 35, ele disse: eu sou o pão da vida. No capítulo 8, verso 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, verso 9, ele diz: eu sou a porta. No 10 ele diz: eu sou o bom pastor. Depois: eu sou a ressurreição e a vida. Depois: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois: eu sou a videira verdadeira. E ele sabia que hoje, 2024 anos depois, nós ainda o adoraríamos no eu sou. Alguns de nós vivem a fé saudosista do passado. Ai, mas a igreja hoje. Ai, mas é porque eu já fui muito ferido. Ai, mas é porque... O Senhor está te dizendo: ei, filho, aquilo que você precisa acontece no hoje. O mover máximo de adoração é para hoje. É por isso que a adoração é muito mais do que louvor. Adoração é estilo de vida. Porque a adoração de hoje não sustenta a sua fé no amanhã. Para amanhã tem que ter adoração nova. É por isso que o salmista vai dizer: colocarei um novo cântico nos meus lábios. Ei, querido, o que o Senhor quer para realizar aquilo que você espera, às vezes só é que você tenha um novo cântico. Outra coisa que a gente precisa entender sobre o modo do milagre, depois de entender que Jesus não está preso à categoria do tempo, a gente precisa entender que Ele se identifica com a nossa dor. Olha o verso 35 aí do seu texto. O verso 35 diz assim, ó: esse é o menor versículo da Bíblia e aquele que revela toda a humanidade de Jesus. Quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, o verso 35, quando ele pergunta: onde o sepultastes, no 34? E eles responderam: Senhor, vem e vê. No verso 35 então diz: Jesus chorou. O Deus que é digno de toda adoração revela depois do tempo do milagre, no modo do milagre, que Ele não é o Deus distante dos deístas. Ele não é o Deus impessoal dos panteístas. Ele não é o Deus fatalista dos estoicos. Ele não é o Deus bonachão dos epicureus. Ele não é o Deus fracassado pregado na cruz. Ele é o Deus Emanuel. E como Deus Emanuel, ou seja, como Deus conosco, Ele é o Deus que sofre com você, que chora com você, que conhece a sua dor, que se identifica com a sua necessidade, que sabe daquilo que você precisa. Ele é o Deus que chora, que terapeutiza a nossa dor e não a dor que Ele não tenha conhecido. Esse Cristo que é 100% homem, 100% Deus, conhece o que é não ter casa. Eu poderia dizer que Ele conhece a dor do sem teto, porque a Bíblia diz que Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus sabe o que é a dor da pobreza. Ele sabe o que é a dor da necessidade. Ele conhecia a linguagem sofrida do salário mínimo. Mas não é só isso não. Jesus sabia o que era a dor da perseguição.
Se a gente olha para ele, ele foi caçado por Herodes, vigiado pelos fariseus, odiado pelos escribas, ele foi entregue aos sacerdotes, ele sabia o que era ser perseguido. Mas além disso, Jesus sabia o que era a dor da traição. Se você já foi traído, você sabe o que é isso? Dentro da psicologia, a gente fala que a traição é uma ferida emocional básica. É aquilo que provoca uma fratura emocional tamanha que uma pessoa nunca mais é capaz de esquecer. Veja, eu não estou dizendo que ela sente dor o tempo todo. Eu estou dizendo que a cicatriz está lá. Não dói com o passar do tempo, mas a cicatriz é a marca da lembrança. Que a pessoa olha e fala, aqui doeu. Jesus sabe o que é ser traído. Ele conhece a dor de ser traído. A Bíblia diz que ele foi traído pela multidão que o aplaudiu. Ele foi traído por Judas. Ele foi negado por Pedro. Ele foi abandonado pelos discípulos. Ele conhece a sua dor. Mas Jesus também conhece a dor da humilhação. Tem uma das coisas que a gente tem pavor, né? É humilhação. Tem gente que fala, porque eu não aceito ser humilhado. Ser humilhado, não. Jesus sabia o que era ser humilhado. Ele foi preso, espancado, cuspido, deixado nu, pregado na cruz como criminoso. Ele foi humilhado. Mas ele ainda conhece a dor da enfermidade. Essa dor que nos agoniza e que nos coloca tão reféns, tão dependentes, tão vulneráveis. Nada nos vulnerabiliza mais do que quando a doença chega. Pode ser uma gripe, não é? Como uma gripe tem um potencial para nos deixar frágeis. Jesus sabia, porque a Bíblia diz que ele suportou a morte até arrancar o aguilhão da morte. E a Bíblia também diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as dores dele. Você e eu fomos sarados. O que eu estou te contando é que dentro da pedagogia do milagre, primeiro a gente entende o tempo do milagre, depois a gente entende o modo dele. E dentro do modo do milagre, nós temos um Cristo que passa conosco na dor. Porque ele não é eu fui, ele não é eu serei, ele é eu sou. Aliás, é só isso que dá sentido a um culto como esse. Um culto como esse só faz sentido. É independente de quem canta, é independente de quem prega. O que dá sentido a um culto como esse é a presença do grande eu sou. Ei, querido, Jesus está aqui. E onde Jesus está, milagres sempre acontecem. Eu estou encerrando, mas depois de entender o tempo do milagre, depois de entender o modo do milagre, a terceira coisa que eu quero que você observe nesse texto comigo é o propósito do milagre. Por que Deus faz milagre? Por que ele executa milagre? Primeiro, olha lá o verso 41 de novo comigo. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão presente, para que creiam que me enviaste. Querido, sabe qual é o primeiro propósito do milagre? Sabe por que Deus tem interesse em realizar um milagre na sua vida? Porque o principal propósito do milagre é adoração. Todas as vezes que Deus realizou milagres, as pessoas o adoraram reconhecendo a sua glória. O milagre existe para a glória de Deus. O casamento é restaurado para a glória de Deus. A porta de emprego é aberta para a glória de Deus. A estéril vira mãe de filhos para a glória de Deus. A doença é curada para a glória de Deus. O morto é ressurreto para a glória de Deus. Pessoas são batizadas para a glória de Deus. Absolutamente tudo que existe é para entregar adoração àquele que merece. É por isso que às vezes nós não alcançamos o milagre. Uma coisa nós precisamos entender. Enquanto o objetivo daquilo que eu quero e que eu preciso que aconteça não for a glória de Deus, você e eu teremos o nosso pedido adiado. Enquanto o motivo pelo qual nós queremos o que queremos for a nossa glória, o nosso reconhecimento, pessoas e reconhecerem aquilo que eu faço, status para mim, enquanto a motivação não estiver alinhada com a vida de quem pede, o milagre não acontece. Quando nós falamos de um mover máximo de adoração, o que nós gostaríamos que você entendesse é que o Senhor tem muito mais para dar do que você suporta receber. Você pode dizer amém?
Ele tem muito mais para dar do que você aguenta receber. Mas sabe por que às vezes ele não faz? Porque não há adoração genuína. Na vida de Lázaro, nós entendemos que o propósito principal do milagre é a adoração. Tanto que antes de ressuscitar Lázaro, Jesus para na porta do túmulo e fala: Pai! Ele adora, ele se rende, ele reconhece, sabe? A morte de Lázaro era uma oportunidade para que Deus fosse adorado. A morte de Lázaro era uma oportunidade para que o nome de Deus fosse glorificado. Mas tem um segundo propósito do milagre. A segunda razão pela qual Deus executa o milagre, primeiro é para provocar adoração. E o segundo é para despertar fé. É isso mesmo. Diante do milagre, que não tem um fim em si mesmo, isso você que precisa de um milagre precisa entender. O milagre não pode ter um fim em si mesmo. Eu não posso, por exemplo, querer me casar para a minha própria glória, para o meu deleite, para que eu seja feliz. Não. O meu casamento precisa existir para a glória de Deus. Eu não posso almejar uma promoção no meu trabalho para que eu simplesmente ganhe mais dinheiro. Eu preciso almejar uma promoção no meu trabalho para que o nome dele seja glorificado. Quando nós falamos que o propósito do milagre é um despertamento da fé, é justamente porque Deus tem propósito em abrir as portas do céu para uma fé salvadora, que nasce do milagre. Quantas histórias você e eu conhecemos de pessoas que se renderam a Cristo ao acompanhar o milagre? Aqui não foi diferente. Quando Jesus fala: Lázaro, vem para fora. E querida, acredite, há tanto poder na voz de Jesus, que se ele não tivesse dito o nome de Lázaro, os teólogos afirmam que todos os mortos que estavam ali teriam saído para fora. Mas Jesus é específico, e a voz dele é uma voz de poder, porque como eu te disse lá no início, ele é Deus, e o objetivo de João era mostrar que ele é Deus, e ele tinha como objetivo aqui, tanto o propósito da adoração, quanto o fortalecimento da fé, porque o texto vai dizer que quando Jesus ressuscita Lázaro, a fé dos discípulos foi fortalecida. Esses discípulos tinham uma personalidade estranha. A maioria deles só creu de verdade em Jesus depois que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Eles faziam perguntas que dá para ver que eles não estavam entendendo nada. E Jesus pacientemente explicava. Olha aí o verso 15, para te dar um exemplo. Então, verso 14. Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E no verso 15: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Isso ele falando com os discípulos. Para que possais crer, mas vamos ter com ele. Sabe o que Jesus está falando para os discípulos? Não tem pressa mais. Lázaro já morreu. Só que a gente vai lá. E quando a gente chega lá, vocês vão crer. Ô querido, o milagre fortalece a fé de quem o vivencia. O milagre fortalece a fé de quem o ouve dele. O milagre reconhece a ação de Jesus. Por isso chama milagre. Ainda hoje, esse Cristo vivo, esse Cristo suficiente, esse Cristo todo-poderoso, realiza milagres. E por vezes você e eu olhamos e falamos: por que a gente não vê hoje cego ver? Por que a gente não vê hoje mais coxo andar? Por que a gente ainda não vê hoje os milagres sobrenaturais que a história da igreja primitiva contou? A resposta é simples: falta adoração. Falta um mover máximo de adoração. A nossa adoração hoje, ela está pulverizada e também contaminada. Uma adoração interessada no doador é diferente de uma adoração interessada na doação. Uma adoração endereçada ao provedor é diferente de uma adoração direcionada pela provisão. O Senhor procura adoradores que queiram mais o seu coração do que as suas mãos. O Senhor procura homens e mulheres que estejam dispostos a, sem reservas, entregar toda a vida e não só um pedacinho dela. O desejo do meu coração é que hoje o Senhor encontre você e eu. Eu termino te lembrando uma última coisa. Aqui ainda, entendendo o propósito do milagre, quando eu falo que é para fortalecer a nossa fé, e você que frequenta o Santo Hilário já me viu dizer que a fé verdadeira, ela tem 3 características.
ela engloba intelecto, emoções e ação. A fé verdadeira tem uma relação íntima com a ação. Não adianta falar, eu creio, porque eu sinto, eu arrepio, eu penso. Isso não é fé verdadeira. Pastor, está inventando? Não estou não, está lá em Tiago. Tiago, quando fala de fé, ele fala de 3 tipos de fé. Ele fala primeiro da fé falsa. E a fé falsa é aquela meramente intelectual. Eu falo que creio. Então, quem tem fé intelectual, tem o que a gente chama de fé na fé. Então, a minha fé não é em Deus, a minha fé é na fé que eu tenho. Então, você fala, Deus vai fazer porque eu tenho fé. Não, querido, Deus não vai fazer porque você tem fé, não. Ele vai fazer porque Ele é Deus. Então, a fé que crê na fé é uma fé meramente intelectual, é falsa. Depois, Tiago vai dizer que tem uma fé dos demônios. E a fé dos demônios, ela é até melhor que a fé falsa. Porque a Bíblia diz que eles creem, ou seja, eles têm intelecto, mas eles tremem, eles estremecem. As emoções dele reconhecem que Jesus é Deus. Mas a fé verdadeira, querido, não é uma fé que tem só intelecto. Não é uma fé que tem só intelecto e emoções. É uma fé que envolve intelecto, emoções e ação. É exatamente por isso que quando Jesus chega na porta do túmulo, ele olha para quem está em volta e fala, tirai a pedra. Às vezes você pode olhar e entender comigo, Jesus é Deus. Ele podia de longe falar assim, pedra levita, e Lázaro sai para fora. Ou ele poderia simplesmente tocar na pedra, e aquela pedra que muitas pessoas precisavam se envolver para retirá-la, simplesmente saísse. Ou ele podia ignorar que tinha pedra e falar, Lázaro, vem para fora, e Lázaro passasse como um fantasminha. Mas não é assim que ele fez. A fé verdadeira, que engloba a atitude, faz com que Jesus sempre utilize aquilo que Ele já te deu. Entenda isso na autoridade do poder do nome de Jesus. Para multiplicar pães e peixes, Jesus usou o que Ele tinha. Para ressuscitar Lázaro, Ele envolve quem está perto para que a fé seja movimentada. E é uma forma de adorar, agir. Quando Ele pede, tirem a pedra, e aqueles homens tiram a pedra. Esse movimento máximo de adoração, obedecendo à voz daquele que chama e os mortos vivem, provoca um milagre. Querido, o Senhor te chama nesse tempo de mover máximo de adoração, a não só crer com a mente, a não só sentir, mas a agir. Adoração é ação, e provocar o milagre depende da ação. Feche os seus olhos em nome de Jesus, querido.